Olá, boa noite. Entrando novamente, tá? Vou fazer uma nova apresentação, porque eu vou cancelar aquele vídeo, né? Aquele vídeo que a gente esteve até agora. Eu já vou convidar a doutora Sandra para fazer a participação aqui comigo. Doutora Sandra, neuropsicóloga. Olha, gente, Sandra está me dizendo aqui que a Sandra precisa da versão mais recente do Instagram para participar. Ai, gente, eu não sei o que eu faço agora. O que está acontecendo? Diz que ela não tem a versão do Instagram. Não sei aqui como é que pode fazer agora. Então, vamos ver. Yara. Não, a Yara não. Então, a Yara que... Gente, quem que pode me dar um help aí? Então, na verdade é assim. A Sandra teria que atualizar o Instagram dela, né? Porque parece que está havendo uma incompatibilidade aqui de versão do Instagram e ela não está conseguindo entrar. Então, assim, eu vou... O que eu faço? O que eu faço? Ai. Bom, Sandra, eu não sei como que poderia fazer aí para você atualizar. Eu pediria, assim, a paciência, então, eu vou tentar falar com ela. Bom, ainda é cedo, né? Nós estamos a 10 minutinhos. Quem estiver participando, eu pediria para aguardar uns 10 minutos. Eu vou falar com a Sandra aqui pelo telefone e eu entro em 10 minutos, tá? Então, acho que o pessoal dá para aguardar um pouquinho, né? Eu vou chamar de novo, parece que ela já conseguiu aqui, deixa eu ver, parece que ela está aqui, visualizada, deixa eu ver. Dar de novo, vamos ver se ela entra agora. Ela pediu para chamar de novo, vamos ver. Vamos ver. Peraí. Vira a câmera. Deu. Nossa, que parto! Minha filha, no fim não deu certo nenhum dos dois computadores, estou no celular. Peço desculpas aí. Foi a primeira vez que eu tive um problema parecido. Não, mas é que é comigo é assim, nada pode ser normal. Bem? Nada pode ser normal. Boa noite, Sandra. Não, nada pode ser normal. E no fim das contas eu não consegui nem no meu computador. Não tem problema. Eu só pediria para você dar, Sandra, doutora, dá uma limpada no seu visor do celular, porque eu acredito que ele está meio embaçadinho. Passa um paninho assim. Isso. Pronto. Isso. Melhorou? Deixa eu ver. Ok. Melhorou sim. Tá? Eu vou desligar essa luz aqui que ficou muito... Pronto. Tá linda, toda de verde, toda arrumada. Um prazer estar aqui, apesar das nossas dificuldades tecnológicas, mas conseguimos. Afinal de contas, nós somos psicólogas, não TI, né? Não... Mas tudo bem, a gente chega lá. Tá, em respeito aos nossos convidados, eu também peço desculpa aí pela confusãozinha. Eu só vou me apresentar de novo para quem não me conhece, né? Eu vi que tem convidados novos aí. O meu nome é Thelma Lopes Torres, sou psicóloga clínica e tenho um consultório na Rua Doutor César, 72, bem pertinho do metrô Santana. E também a minha especialidade é na psicossomática, tá? Na linguagem do corpo.
E agora vamos ficar com a nossa convidada, que vai falar num assunto muito atual, né, Sandra? Os afetos na vida em tempo de pandemia, tá? É todo o seu tempo. Thelma, que alegria estar aqui com você. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, como a Thelma já falou. Atuo no Hospital das Clínicas, no Hospital Sírio-Libanês. Sou professora de vários lugares, inclusive do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Psicologia Hospitalar UNEPO, que fica na Dr. César, perto do consultório da Thelma, também. E eu fiquei muito feliz com a escolha do tema de hoje, não é? Eu acho que falar nesse momento sobre afetos é algo extremamente importante e que vem de encontro com as nossas necessidades, não é? E aí eu fiquei lembrando, se a gente pensa em afetos, como é que a gente começa a nossa vida, né? A nossa vida psíquica, a nossa vida afetiva, a nossa formação da nossa mente, não é? Então, o bebê desde da barriga, né, desde quando ele está ainda no útero, o cérebro dele já começa a ter algum funcionamento, algumas questões do bebê já começa a perceber, inclusive ele reconhece vozes depois de alguns meses, ele já engole, ele chupa dedo, tudo isso intrauterino. Assim que o bebê nasce, não é? E geralmente espera-se que seja uma criança desejada e que ela já venha ocupando um lugar que tenha sido esperado e desejado para ela, essa criança começa a formar todo o seu mundo mental por meio das interações que ela tem. Tanto com o corpo dela, né, as cólicas, a fome, frio, sede, como aquilo que ela recebe do mundo, os cuidados, os carinhos, os afetos, e aí são essas primeiras as impressões que vão formando os mapas da cabecinha dessa criança e vão formando toda a vida psíquica dela. E aí ela tem, e por isso que eu gosto sempre de dizer, né, que nada que é afetivo, nada que é emocional está separado do cognitivo, está separado das nossas condições mentais. E aí, né, Thelma, pensando em afeto, eu gostaria de falar do Spinoza, que diz, né, que o nosso conatus, ou a nossa conação, a nossa cognição, como hoje a gente fala mais, se dá por meio dos encontros, de preferência os bons encontros, que são os bons encontros que nos afetam, não é? Então, tudo aquilo que é num relacionamento com o outro é que é afeto. Então, emoção, a emoção é uma coisa que acontece dentro de mim, os meus sentimentos acontecem na minha mente, não é? Os meus humores fazem parte de todo o meu ser. Mas o meu afeto sempre depende de uma relação com outra pessoa, ou com outro objeto, ou com algumas questões que são internalizadas minhas. Mas o afeto é sempre relacional. Por isso, Spinoza fala que os bons encontros nos afetam, somos afetados. Por isso, pensando em bom encontro, Thelma, vamos contar para essa galera como é que a gente se afetou. Olha só. Olha só. Porque eu acho que vale a pena a gente ilustrar essa questão dos afetos e das afetações com a forma. Não é? A Thelma e eu tivemos um encontro, né, em um curso, uma coisa rápida, onde não tivemos tempo de nos aprofundar. Passado esse tempo, quis o destino que nos reencontrássemos numa sala de espera de teatro. Não é? E começamos a conversar sem nos lembrarmos uma da outra, né? Sim. Eu estava lá sozinha, esperando um outro pessoal que não chegou, e você estava com umas amigas, e assim, a gente se olha e tal,
E, assim, eu digo muito que esses afetos, eu falo muito em energia, né, Sandra? Então, eu acho que é uma empatia e essa troca, né, de energia, assim, sintonia. Isso se dá muito rapidamente e isso desenvolve, assim, isso amplia, assim, aí vem na conversa, aí vem nas afinidades, apesar de nós não podermos ter tido tanto tempo, né, nunca mais a gente se encontrou depois do teatro e depois da pizza, né? Acabou em pizza. A pandemia não nos permitiu, não. Mas eu acho que é isso, né, que nos traz o mote hoje da questão, né? Como é que fica essa questão dos afetos, em verdade, em tempos pandêmicos? Não é verdade? Porque, Sandra, veja... doutora, deixa eu só dar um aviso para o pessoal aqui sobre as perguntas, né? Então, a doutora prefere que no decorrer da live, quem quiser fazer perguntas, faça, e eu vou levantar assim o dedinho, aí eu passo para ela a pergunta, tá? E no final, a doutora Sandra, passe o seu endereço, o seu Instagram, né, aqui para os nossos convidados, tá? Então, as perguntas podem ser feitas aqui no comentário, né? Vocês podem fazer as perguntas, tá? Continua, por favor. Perfeito. E eu acho muito bom isso, porque é importante, gente, que a gente tenha um bate-papo. Sim. Não é? A intenção não é ficar dando aula, não é ficar vendo coisas que a gente pode ver em outros livros. Não, é que a gente possa conversar, trocar experiências, que as pessoas possam trazer ali algumas dúvidas que tiverem, essa que é a intenção. Eu vejo algumas pessoas muito queridas entrando, né, Elaine, eu não vou, né? Então eu estou muito feliz aqui de poder trocar, né, essas questões afetivas por uma live, que hoje é o que dá para fazer. Né? Hoje é o jeito que a gente tem de demonstrar carinho, de demonstrar afeto, de chegar junto das pessoas. É assim, não é pelas mídias sociais. Provavelmente, em breve, a gente consegue voltar a ter os encontros pessoalmente e tudo isso. Mas é muito importante que a gente consiga entender esse momento que nós passamos, esse momento tão diferente que nós estamos vivendo, que é um momento único, não é? É que a sociedade e a humanidade, né, do planeta todo nunca viveu uma coisa dessa monta, né? De tantas pessoas doentes, tantas pessoas morrendo, a questão do isolamento, tudo isso realmente traz ali uma série de situações complicadas. Então, se a gente pensa, né, em questões de afetos, as primeiras questões que eu acho que a gente pode começar a pensar é que estão dizendo que a gente não tem como não se abalar com a dor alheia. Não é? A primeira questão que eu acho é que agora quase não temos mais dores alheias. São poucas as casas em que ainda, ou poucas as famílias, que ainda não tiveram a perda por alguém por Covid. Realmente são cada vez menos casas, menos lares, ou se eu não perdi um parente, eu perdi um amigo, eu perdi um colega de trabalho, eu perdi alguém que era o vizinho. Eu acho que nós não temos quase ninguém que possa dizer eu não conheço ninguém que tenha morrido de Covid. E como não se abalar com isso, Sandra? E como, assim, porque eu penso assim, que o luto, né, que a perda, ou se é uma pessoa mais próxima ou não tão próximo, mexe um pouco conosco, nem que sejam 2, 3, 100 pessoas. Então, como fazer para não se abalar, assim, excessivamente, né? Porque a gente fica um pouco triste, depois fica um pouco chateado, depois aí olha um, olha outro, assim... Então, assim, existe um modo, né, de fazer esse distanciamento? Teria como a gente fazer um distanciamento? Não, né?
Eu acho que se a gente não se abalar e se a gente se distanciar, nós perdemos a nossa característica humana, que é a característica da empatia, a característica da solidariedade. O que a gente não pode é se perder, é se desestruturar, mas não sofrer, não se abalar, não se afetar com essas dores, né, Thelma? Eu acho que a gente perde a nossa humanidade. Sim, daí, entendi. Né? Então as pessoas passam a serem coisas. Então a gente realmente precisa. E para quem trabalha na área de saúde, hoje eu até estava discutindo isso com uma paciente que é médica, né, que às vezes algumas pessoas ficam... às vezes, nós que somos da área da saúde, assim, é o paciente tal, o paciente do quarto tal, o paciente disso. Mas, assim, às vezes a gente fala a palavra paciente que é para nos facilitar. Mas sem esquecer que aquele paciente é o pai de alguém, é o filho de alguém, ou pode ser o marido de alguém, a mãe de alguém, irmão de alguém. E, com certeza, é o amor de alguém. Né? Então, essas questões a gente não pode deixar de levar em consideração. Então, quando a gente vive um luto, que acho que é essa questão da afetação, lembra, eu comecei falando da criança, que ela vai formando os mapas pelos primeiros contatos, pelos afetos, pelas vivências, e nós somos retroalimentados mentalmente, afetivamente, a vida inteira. Sim. Por esses encontros, pelas pessoas que a gente tem, e as pessoas que a gente realmente ama, elas estão ali, marcadas dentro da gente, né? Então, nós somos tomados, a pessoa faz parte da gente, né? Como se ela fizesse parte da nossa carne. Sim. Quando a gente perde um grande amor, seja ele qual for, e um grande amor pode ser um bom amigo, pode ser um bom colega de trabalho, pode ser o companheiro de vida, o pai, o tio, o avô, enfim. Mas quando a gente perde um grande amor, a sensação que nós temos é que como se nós perdêssemos uma parte da gente. Sim. E de verdade, né, nós somos amputados daquele afeto. Então, aquela pessoa que a gente tinha, para onde a gente direcionar o carinho, direcionar as vivências, tudo isso, quando a pessoa não está mais, então você é amputado daquela relação. Por isso que demora, né? Porque como o afeto é sempre relacional, Sim. Quando esta relação é cortada, você fica afetivamente amputado, né? Tolhido daquela vivência e daquela possibilidade. Então, Thelma, esse é um dos motivos que eu faço questão, né, de aceitar quando me convidam para fazer as lives, não porque eu saiba mais do que qualquer pessoa que esteja aqui com a gente, mas que eu acho que a gente tem que falar dessas questões que doem na alma. Sim. Porque se a gente não falar dessas dores, dessas questões, realmente tudo pode ficar muito mais complicado, tudo pode ficar muito mais doloroso. E aí é o que você diz, não é que a gente não se abale, mas a gente corre o risco de adoecer. Sandra, sim, por conta de... Sandra, assim, essa é uma pergunta minha. Quando existe um fato, né, dramático, que seria uma perda, é mais saudável eu falar, né, sobre aquela perda, né, eu falo aqui, falo ali, ou eu vou fazendo o que? Uma ressignificação daquela perda, ou eu, assim, existe um momento que eu tenho que me calar e aquilo começar a, assim, eu tenho afeto, quando até uma perda mais próxima, né? E eu parar de fazer o comentário com outros, né? Lembrar, né? Ficar lembrando, ficar contando. O que seria mais saudável para a psique nossa, a psique de quem está mais... deixar falar, ressignificar e parar,
Ou continuar falando. O que seria? Quando a dor é tão... Às vezes a dor é tão grande que a gente não consegue nem falar. E quando a gente não consegue transpor em palavras, nomear a nossa dor, o perigo é muito maior. Então, eu costumo dizer, quando você tem, né, o que nos diferencia dos animais é justamente a nossa capacidade de expressão, de comunicação e de linguagem. Então, a partir do momento que eu transformo em palavras aquelas emoções, aqueles sentimentos, aquele afeto que eu não sei o que fazer com ele, eu vou tendo um domínio, né, mental daquilo e eu consigo lidar com a dor. Sim. Quando eu não consigo nem transformar aquilo em palavras, aí o perigo do adoecimento é muito maior. Entendi. Então, falar, chorar, reclamar, esbravejar, gritar, enfim, né? Seja lá o que vier, que brotar do fundo do coração, precisa ser externalizado. Porque tem pessoas tem pessoas que seguram, né? Eu soube de um caso recente, há quase um mês, a filha de um ex-paciente, a ex-esposa de um ex-paciente meu, né? E eu a conheci há 3 anos atrás, e ela partiu em virtude do Covid mesmo. Ela tinha 2 filhos já moços e tinha uma filhinha do segundo casamento de 7 anos, e a menina, né, a moça, a filha de 19 anos, eu fiquei sabendo que ela não chora. Ela não chorou, assim, pelo menos assim, às vistas, né? E eu acho que as pessoas têm as suas maneiras peculiares e únicas de lidarem com as situações. Tem pessoas que não choram em público, mas depois chora no banco, chora no travesseiro. Tem pessoas que continuam conversando, fazendo as coisas, trabalhando, mas isso não significa que não esteja sofrendo. Ou não esteja lidando de uma determinada forma. O problema é justamente esse: nós somos cada vez mais impedidos de vivermos o sofrimento. Então, né, nós somos impedidos de velarmos os nossos amores que morrem de Covid. Então, além de eu não ter o ritual de passagem, que é importante isso. Eu sou roubada no direito de receber os abraços dos amigos, que às vezes não vão nem pessoalmente, e se vão pessoalmente, né? Eu falo assim, quando é que a gente ia imaginar que murro era dizer assim, ó, como eu gosto de você, tô te dando murro ou tô te dando uma cotovelada? Nossa, é terrível. Não é? Quando? Né? Isso nunca fez parte da nossa realidade, do nosso mundo de relações. Mas agora faz. Né? Agora faz. O que a gente sabia antes, né, Sandrinha, é que existem povos que se beijam com o nariz, né? Agora, que se com o nariz, que mora. Agora, essa prática, né? E é interessante porque, dependendo da pessoa, a pessoa fica assim, né? Não sabe se chega, você não sabe. Aí depois faz o soquinho, né? Eu espero que isso termine. Então, mas o que eu acho importante a gente pensar, né, Thelma? Nós somos uma geração que sente muita falta dos abraços, dos amigos, do convívio, né? A gente sabe a falta que faz quando você perde alguém, então, ou quando você está muito triste porque você não está aguentando essa vida de isolamento. Enfim, quando você não está bem, como é importante, né, que alguém chega e fala assim, vamos lá, vamos tomar um cafezinho, né, dar um abraço, uma mão no ombro, alguma coisa que seja assim já é importante. Agora, imagina a formação afetiva
o que a gente precisa tomar cuidado da formação afetiva das crianças. Nossa. É isso que vem me preocupando bastante. Como é que essas crianças vão pensar? Como é que essas crianças vão imaginar isso? Porque o outro é perigoso. Uma criança chega perto de mim para brincar, essa criança pode me matar, me contaminar, né? Eu não posso chegar perto, eu não posso abraçar uma amiguinha, não posso andar de mãos dadas, o jogo de futebol, aquela história que a molecada faz montinho, pula todo mundo em cima de todo mundo. Isso tudo, não é? Essas vivências corporais, elas alimentam o nosso mundo afetivo. E nós estamos privados dessas vivências corporais. Então, nós sentimos falta, porque nos foi tirado. A minha preocupação e as crianças, será que isso será desenvolvido? Será que nós conseguiremos correr atrás deste prejuízo, não é, desse mundo relacional das crianças? Essa é uma pergunta que eu me faço e que eu acho que todo mundo que trabalha na área de saúde, quem trabalha com precisa começar a pensar nisso. Se temos pais de crianças aqui pequenas, ou mesmo que não sejam tão pequenas, que estejam aí sem aula, que estejam privados dessas questões, eu sugiro que esses pais brinquem de rolar com essas crianças, brinquem de luta, que tenham brincadeiras de mão, assim, sabe? Não sair na porrada, não é isso. Mas que tenham brincadeiras, que abraçam, que essa questão afetiva e do contato corporal seja bastante vivenciado. Assim, só um parênteses, eu fiz uma live, uma live pequena, não foi nem live, foi no YouTube mesmo, que o que eu sinto nas crianças e nos adolescentes, não só por conta da pandemia, agora mais ainda por conta da pandemia, que é o excessivo na internet, no celular, e que as crianças e os jovens, os adolescentes, estão atrofiando os 5 sentidos, né? Está sendo atrofiado os 5 sentidos, né? Então, o 6º sentido nem se fala, né? Que é a intuição. Então, eles ficam muito ligados, né, no celular ou numa internet, que é isso que você falou. Então, o contato, o tato, né, o visual, o olho no olho, a fala, né, saber se comunicar falando, eles estão perdendo essas habilidades, né, tão naturais do ser humano. E estão ficando, assim, tá atrofiado, ficam, assim, sem ação, né, e é onde a gente fala assim, né? Então, como é que você vê isso? Não sei se você sente isso também no consultório, e agora muito mais em virtude do isolamento. Fala um pouquinho sobre isso, dos jovens, adolescentes e das crianças. O que eu percebo é que eles se perderam bastante. Uma grande quantidade de jovens e de crianças se perderam. Perderam o interesse pelas aulas, pela escola. Essas aulas online são muito difíceis, não é? Então, eles ficam mais ensimesmados. Muitos estão enterrados nos jogos de videogames e nos seriados. Então, você começa a ter uma vida em que você precisa viver pouco nos cenários das vidas reais e você fica cada vez mais mergulhado no mundo da fantasia e da ficção. E aí, nessa parte desta formação ainda da personalidade, do mundo mental, você corre o risco de que chega uma hora que você acaba vivendo e valorizando mais a ficção do que a realidade. Sim. Um exemplo que eu já dei várias vezes, Thelma, mas já que a gente fala de afetos, né, essas questões, eu até dei uma entrevista, eu sou católica, mas de vez em quando o Jornal da Igreja Universal pede uma ajuda, né, e eu falei, eu colaborei.
né, eu colaborei numa entrevista, numa matéria, quer dizer, sobre pornografia. E essa é uma questão importante que eu acompanho alguns jovens que acabam preferindo, né, a pornografia e a masturbação do que ter contato com uma outra pessoa. Porque eles falam que é muito mais rápido, esvazia mais depressa, se satisfaz mais depressa e não dá trabalho. Olha. Então não dá trabalho, não precisa se preocupar, não precisa querer dar prazer para o outro, não tem nada para mostrar para ninguém, não precisa ter afeto, não precisa ter nada. Então, isto é uma fase, né? Isso é uma faceta dessas questões que a gente vê agora. Né? Como as pessoas, é muito melhor ficar no mundo do videogame do que se deparar com uma prova, se deparar com alguma questão que o professor faz e eu vou ter que pensar, vai dar trabalho, eu tenho que pensar para responder, resolver um problema. Então, a gente tem essa questão muito imediata, que é perigosa, o imediatismo. A gente tem aquela questão também que os conflitos são diferentes. Então, eu estou conversando, porque as pessoas digitam pelo WhatsApp. Sim. Né? Então, tem uma população jovem que diz que não ouve nem mensagem de voz, porque enche o saco. Cansa a mensagem de voz. Então, lê mais rápido. Então, tudo é no mundo do mais rápido. Né? Tudo é no... E aí, eu estou me comunicando com alguém. Eu não sei o que responder. Ou eu, sei lá, aquilo lá não me interessa, eu deixo aquilo de lado, faço outras coisas, no dia seguinte, se me der na veneta, eu respondo. Então, até as questões de você enfrentar os conflitos, né, de você ter ali as sacadas do que você pode responder, do que você pode fazer. Vai adiando. Não é? Até, então, sabe, porque o que faz a gente se afeiçoar pelas pessoas? São detalhes que a gente nem sempre tem consciência de tudo, né? Mas às vezes você não sabe por que você olha para uma pessoa. Por quê? Porque a gente tem aqui, né, essas partes mais profundas do nosso cérebro que fazem captação de vários detalhes que nem chegam à nossa consciência. Sim. Mas a gente consegue captar muita coisa da pessoa. Se ela está conversando com você, mas olha para cima, ou olha para baixo, se fica, se não consegue, né, fixar o olhar, está conversando com você, mas está muito assim, inquieto, a perna mexendo. São detalhes deste mundo relacional que nos dão dicas e nos preenchem do outro. E que aí, na tela chapada, não é? A gente se perde. Então, por exemplo, a gente sabe como é que as pessoas estão daqui para cima. Como é que eu estou para baixo, ninguém sabe. Também não vou contar. Mas eu também não. A gente tem esses... A gente pode dar uma aula chiquetérrima, né? Só de blusinha. Descalça. Calça de pijama, de meia. A gente começa a viver Eu brinquei. Parece bobagem, calma. Mas isso pode começar a significar um mundo de meias verdades. De meias aparências. Sabe? É meia verdade, é meia aparência, é meio isso. Você começa... Porque você mostra de você só o que você quer mostrar. Sim, é verdade. Aliás, o mundo de hoje está muito assim, né? O virtual, né? Eu brinco que assim, você conhece a pessoa, você não pode acreditar naquela imagem que você vê de uma pessoa, isso desde em filmes, né? A gente tem que antes era assim, aquela coisa, é um artista. Tudo bem, mas hoje com o Facebook, com o Instagram, eu falo assim, gente, é muito fake, é muita montagem, né? Eu às vezes brinco, só mando para os meus filhos, né? Eu tiro umas fotos assim, com aquelas montagens e mando para eles, né? E parece outra pessoa.
né, mais jovem, mais engraçada, né? E assim muitas fotos que a gente vê que fala assim, isso não é real. Então, tudo está essa questão do afeto, e as pessoas, como você falou, as pessoas estão muito imediatistas, né, com tudo, e nessas relações também, esse afeto, ele também está ficando muito imediatista, assim, muito superficial, muito sem o conteúdo daquilo que, acho que assim, não só as pessoas da nossa idade, mas o que nós tínhamos aí antes da pandemia, vamos falar assim, né? Era o antes e o depois, né? Sandra, o que você pensa que, vamos dizer assim, nós pensamos que talvez fiquemos mais esse ano, mais uma parte do ano que vem nessa condição? O que você pensa que fisiologicamente teria um agravamento nessa cerebral, que seja, na psique, no comportamento? Você acredita que isso possa acontecer? Não, está acontecendo de fato. Tá. Não é? A gente começa a ter vários transtornos mentais por causa, sem falar das mortes, do luto, dessas questões, né, que a gente fica afetado, o medo, o pânico por pegar Covid, mas essa outra questão do isolamento começa a trazer uma série de dificuldades. Então, a gente tem umas pesquisas, o Antônio Serafim fez lá no Instituto de Psiquiatria, uma pesquisa muito interessante que as mulheres estão sofrendo mais com a pandemia. As mulheres sofrem mais por conta de serem, elas estão bebendo mais, elas estão usando mais remédios, elas têm mais sintomas depressivos e elas têm mais ansiedade. Eu até comentei sobre essa pesquisa num noticiário da Record. O que acontece? Por que as mulheres sofrem mais? As mulheres sofrem mais, primeiro porque elas têm uma vulnerabilidade das questões hormonais, das questões fisiológicas, então isso propicia, não é, uma sensibilidade maior, e elas têm uma questão de serem multitarefas, então as mulheres, né, no home office, então elas estão aqui, mas tem criança brigando, tem criança que não consegue fazer a lição, e aí ela tem que dar conta, se a criança vai mal na escola, aí tem que fazer o almoço, tem casa, tem uma série de coisas, e ainda é a mulher que é mais cuidadora. Então, se tem um pai doente, se tem alguém doente da família, geralmente os cuidados ficam mais aos encargos das mulheres. Que fazem, então, que elas sejam mais preocupadas, que elas tenham maior ansiedade com tudo aquilo que possa estar acontecendo. Porque afetivamente, não é só que a gente está falando de afetos? Sim, afetivamente, é uma característica da nossa formação, inclusive, porque todo o nosso mundo afetivo, ele é sociocultural, a gente não pode esquecer disso, não é descolado de uma sociedade, de uma cultura, de padrões que nos foram ensinados e vividos. Então, a gente ainda tem uma característica, não é? As mulheres têm essas características de afetivamente serem muito preocupadas com o outro também. Então, ela se preocupa, não é, com o futuro dos filhos, ela se preocupa com as notas, ela se preocupa com o bem-estar psicológico do marido que está desempregado. Então, ela tem também esse nível de preocupação muito alto. Então, é isso, tá? A gente tem, sim, uma série de dificuldades afetivas, mentais, saúde mentais, por causa desse momento que a gente vive. E eu lamento dizer, eu não consigo ser muito otimista. Eu sei que eu sei que um dia nós temos que vencer esse vírus. Tanto é que eu falo, a forma que a gente tem para vencer esse bicho cruel é trabalhando e estudando.
e pesquisando, podendo compartilhar o que a gente sabe, sim, o que a gente sim. tem. Essa é a forma da gente enfrentar essa situação. Mas que é uma situação que essa correnteza de sofrimentos ela vai perdurar durante um tempo, ela vai. Sim, sim. Isso não tem. E assim, quando você trouxe assim, essas crianças, né? As crianças que estão em formação, né? Esses afetos dessas crianças que estão agora. Peraí, está entrando uma pergunta. Recomendação, uma boa prática para mantermos a saúde mental? Tem alguma prática? E nos relacionamentos também? Seria assim, peraí. Sandra, nos passe uma recomendação, alguma prática, né? O pessoal já quer resultado, tá vendo? Olha, aí a minha linda aqui que está perguntando, a minha linda é minha filha, tá? Que legal. Muito prazer, linda da Thelma. Minha Camila, o Gabriel também já vi que entrou, alguns amigos também, Lorena, a Joana, várias pessoas já entraram aqui também. Então, assim, existe uma recomendação para uma prática para mantermos esse equilíbrio, essa saúde mental, vamos dizer assim, e nos relacionamentos também. O que nós poderíamos fazer? Eu acho que é isso. Se você não mora sozinho, se você vive com alguém, não é? Então você não corre tantos riscos com aquela pessoa que você convive. Então troque mesmo, né? Carinhos com a pessoa. Aquilo, se for criança, que eu falei, rola no chão, bastante abraço, bastante beijo. Né, cumprimente as pessoas com um beijo, com um aperto de mão, com um abraço, porque isso é importante. Tem gente dentro de casa que não se toca, né? As pessoas não se tocam. Né? E a gente e estamos sabendo também de muitas pessoas que têm pessoas, a família, e está acontecendo o contrário, essas pessoas não estão ficando muito agressivas entre si. Né, esse relacionamento de 24 horas, às vezes, dentro da casa, os afetos estão ficando afetados, né? Então, mas porque a rotina é muito pesada. A gente precisa tentar inovar de alguma forma. Tem criança, pega um dia e vai toda a família, leva os colchões e acampa e durma todo mundo na sala, por exemplo. É o dia do acampamento. Outro dia, faça um piquenique na varanda. Inventar coisas meio diferentes, meio novidades. Eu moro sozinha, por exemplo, não tenho como mudar. Começa a mudar os enfeites de lugar, troca almofadas de lugar. Procura nem que seja um tempero diferente da comida, comer algumas novidades, alguma coisa diferente. Apimentar a vida, né? Trazer tempero, trazer sabor para as situações. Porque senão é isso, né, gente? Home office, olhando sempre as mesmas paredes, sempre a mesma situação. Fica muito chato, fica cansativo e as pessoas começam a se estressar demais. E eu acho que o agravamento também, eu não assisto televisão, né? Assim, essa questão, você vai sendo afetado internamente por esse externo que te entra dentro da tua casa, por pessoas estranhas, fatos estranhos, quer dizer, o que já passou, e aquilo mexe. Qual é a... fala um pouquinho sobre essa, como que se diz? Esse comprometimento mental e afetivo perante essas notícias que as pessoas andam recebendo. Como é que você vê isso, Sandra? O que acontece, né? Você começa, nossa, morreu 3.480.000. Se você não se cuidar, ou aquilo fica muito banal, né? Como o Hannah falava, isso se torna a banalização do mal. Né, nazistas matando aquele monte de judeus, isso passa a fazer parte de uma rotina, passa a ser banalizado.
Então, essas notícias, da forma que vem, ou geram um pânico, né? Ou pode gerar uma banalização. Isso não é comigo. Como a gente viu mesmo, né? É só uma gripinha, isso não vai, isso não é nada, não precisa ter medo, aqui não vai chegar, né? Imagina, na minha casa isso não entra, e entra, né? E entra, as pessoas pegam. E as pessoas não pegam porque são babacas. As pessoas não pegam só para sacanear o sistema de saúde. Né? As pessoas pegam por causa da sua humanidade. A sua humanidade faz com que ela seja frágil. Como somos todos humanos, todos somos vulneráveis a situações adversas. E acho que essa dança, né, entre aquilo que eu tenho de potência, né, porque toda pessoa tem uma potência, o potencial em si de realização, de execução e de fazer uma série de coisas. Mas a gente só tem a potência porque a gente tem a outra face da moeda, que é a fragilidade. Sim. E as pessoas querem viver sem se deparar com essa questão da fragilidade. Aí a gente não tem como fugir. Não, né? Verdade. Aí não tem. Então, acho que, só assim, para a pergunta das dicas que a sua filha falou, né? As dicas, além de fazer brincadeiras, além disso, a gente também ter um espaço de legitimar os nossos sentimentos. Que a gente possa falar o que a gente está sentindo, se a gente está destroçado, se a gente está irritado, se a gente está... Que a gente tenha alguém com quem a gente possa conversar. Sim. Essa é uma estratégia, procurar alguém para quem... Né? Procurar terapia, sempre terapia faz bem, né? A receita é não se isolar, né? Não se isolar, ter esse e não se fechar, né? Sim. E não se fechar. E se percebe que as coisas estão muito pesadas, assista uma comédia. Olha, essa noite eu dormi bem tarde, eu não sei se eu fui dormir às 2h da manhã, mas eu me permiti assistir as Branquelas pela enésima vez, porque eu estava precisando. Porque vocês sabem, as Branquelas é uma indicação terapêutica, né? Então... Sim, olha. Eu gosto muito de stand-up, né? Ontem o que aconteceu aqui com a Sandra? E ela sumiu. Cadê a Sandra? Cadê você? Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Você sumiu. Tô aqui. Estão me vendo? Agora sim. Você deu uma sumidinha assim. O que é isso? É o tele... Não, deixa. Sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Vamos fazer o seguinte, nós estamos assim com 4 minutinhos para terminar o tempo, porque é 1h, né? Então, antes que eles cortem a gente, acho que é o seu telefone que está tocando, não é isso? Tá, eu tô recusando a ligação. Tá, Não, minha filha, hoje tudo aqui resolveu me afetar. Olha, então faz assim, depois se vocês, Sandra, passa o seu Instagram, passa o seu endereço, e depois eu também vou vou te encaminhar a live, né, para você passar para os seus contatos, e aí eu só tenho, assim, aqui agradecer você, né? Vamos marcar uma outra, né? Daqui um mês, quem sabe, uma outra. Vou atualizar o meu Instagram no meu outro computador, né? Vamos ver se passa. A gente treina antes também. Tá, a gente faz uma livezinha, né? Exato. Quem quiser, assim, no Facebook eu tenho uma página Neuropsicologia Sandra Chewinski. O Chewinski é o SCHEWINSKY. No Instagram também está como Chewinski, né? Sandra Regina. E tem o Facebook Sandra Regina Chewinski. Então, acho que são as formas mais fáceis de entrarem em contato comigo.
E o que precisarem, pode contar comigo, eu estou sempre à disposição. E peço muitas desculpas aí desses fiascos hoje aí que a gente, nós vamos ficar expert ainda. Eu vou ficar expert em live aqui. O que a gente então, não pode isso faz parte da nossa humanidade, fazer fiasco, não dar certo, não conseguir. Quando a gente está pessoalmente, essas coisas não funcionam. Online, e o meu desespero. Por questão de minutinhos, as pessoas não têm mais paciência também, né? É muito engraçado. Sim. Mas foi ótimo. Olha, estou muito feliz, muito agradecida a você, agradecida a todos que nos prestigiaram, né? Tiveram paciência de ficar na primeira rodada, na segunda rodada, e é isso aí, tá? Também estou à disposição. Qualquer pergunta no direct vocês podem me fazer também, tá bom? E nós vamos marcar o nosso encontro ainda, né? Para a gente comer uma pizza, né? Fazem 2 anos, Sandra, 2 anos que a gente não se vê? Foi aquilo? Provavelmente, né, Thelma? 1 ano e meio? Nossa Senhora! Tempo, né? Nossa Senhora! Foi muito antes da pandemia. Tá bom, então. Tá, gente? Boa noite, Sandra. E a gente vai se falar aí durante a semana também para conversar um pouquinho, tá bom? Boa noite a todos. Tá ótimo, gente. Eu que agradeço o convite e a presença de todo mundo. Muito obrigada. Beijo. Tchau.